Boa noite. Hoje, dia 12 de novembro de 2025. No curso da Mística Ocidental, a semana passada, nós demos de cara com esse texto aqui, que é tornar-se um no si mesmo, tornar-se um no tu divino, no divino concebido como o outro, o amado. Bom, muito bem. Eu lembro que eu falei a vocês que essa divisão entre buscar Deus dentro de si mesmo e buscar Deus no outro, no amado, era uma divisão clássica da filosofia medieval, da filosofia cristã, que é causada pelo fato de dos escritos de Platão terem se perdido entre o século V e o século VI. E a partir de então, tudo mudou. Eu lembro que eu expliquei isso mais detalhadamente na aula passada, mas eu preciso resumir. Então, dos séculos II até o século V, nós temos a patrística, vem de padres da igreja, dos primeiros padres, bispos, e eles eram todos platônicos. Então, é uma filosofia muito mística, muito interior, muito o eu divino, a união com Deus. É mais o que a gente estuda. Depois que Platão se perdeu, lá pelo século V para VI, mais seis até, a Idade Média mergulhou, perdeu esse referencial místico de Platão e dos neoplatônicos. E aí o que aconteceu? Eles tiveram que desenvolver uma mística. Eles tiveram que desenvolver uma mística mais em cima do amor humano, porque eles não tinham mais Platão. E o amor humano tinha então que ser sublimado e transcendido para o amor a Deus. Então nós temos uma linguagem muito em cima da união, mas a união como o amor, o amado, né? O Cristo é o amado, a alma é a esposa. Tudo isso é retomar o Cântico dos Cânticos na Bíblia. E eu não gosto muito, não me identifico. E também, se Platão era muito forte nos padres da igreja no começo, com os quais eu me identifico plenamente, nessa idade medieval, não era Platão, era Aristóteles. Era Aristóteles. E Aristóteles é uma mente bem mais terrena, não é místico. Então, nós vamos continuar a partir daí, tá? Pronto. Então, tornar-se um em si mesmo, tornar-se um no tu divino. Fala-se de dois tipos de caminho místico. Um é a mística da unidade, com Deus no fundo da própria alma, também chamado de mística da essência, Platão. Outro é a mística do amor, que na Idade Média, justamente, desenvolveu-se principalmente na forma de mística nupcial, a transcendência do amor, e foi também adotado por muitas mulheres. A diferença é bem relativa, pois a mística da unidade dá um lugar de destaque ao amor, essa unidade que nós somos, na verdade, é o amor, e a mística do amor culmina na unificação com Deus e com Jesus Cristo. A diferença está basicamente no caminho a seguir do ponto de vista humano e não da natureza divina. Sempre a mesma, em qualquer dos casos. Então,
Umas pessoas vão se identificar com o caminho platônico e outros com mais medieval aristotélico, mas todos vão chegar no mesmo ponto. Então a diferença é o caminho, não é o alvo. Tá? Eu tenho uma natureza mais platônica, mas os aristotélicos têm grandes nomes medievais, chegam no mesmo ponto. Chegam no mesmo ponto. Então, a mística cristã é muito rica em ambos os aspectos, muito embora seja bem pouco conhecida em seus aspectos interiores mais profundos. Ou seja, todo esse filão platônico que eu me identifico é extremamente mal conhecido. É esse período chamado de patrística, que vai dos séculos 2 a 5 depois de Cristo, que eu me identifico profundamente e são extremamente mal conhecidos, tá? E nós aqui vamos estudar e futuramente numa outra apostila chamada Mística Ocidental 2, essa corrente platônica vai ser privilegiada. Bem, então vamos lá. Por isso, muitas pessoas procuram nas doutrinas orientais, budismo, taoísmo, a realização da unidade, que não encontram na doutrina cristã. Mas não encontram na doutrina cristã porque elas não conhecem, nunca estudaram, porque está lá, tá? Mas está lá nos platônicos, não nos aristotélicos. Então, muita gente vai buscar na doutrina oriental a realização da unidade. Mas, se é assim, isso deve-se simplesmente à ignorância dos aspectos mais transcendentes dessa doutrina. Elas vão buscar o Oriente porque elas não conhecem. Bom, aí eu falei do Platão, eu botei um texto para futuramente a gente ter um registro, né? Mas foi a aula passada. E aqui nós temos uma figura muito famosa, uma pintura de Rafael. E Rafael é do Renascimento, justamente quando no Renascimento os livros de Platão foram resgatados, voltou a aparecer. Então é por isso que o Renascimento é tão místico. E justamente o pintor Rafael retrata aqui Platão apontando para o céu e Aristóteles apontando para a terra. Platão está apontando para a teoria das ideias, para o mundo divino. E Aristóteles está apontando para o mundo da terra, a ciência, a razão humana. Então a abordagem é muito diferente. Então, Aristóteles, a mística medieval, fala muito do amado, do amor a Deus, transcender o amor humano, mas ela é toda feita de filosofia, um tipo de filosofia que se chama escolástica, que é explicar exaustivamente a existência de Deus. Coisa que os platônicos nunca precisaram explicar, porque a experiência divina não pode ser descrita pela mente humana. Mas aí a filosofia medieval vai se perder nisso. Inúmeros tratados de filosofia chatíssimos discutindo a existência de Deus. Tá? Então, assim, bem doutoral, não é um tom místico, arrebatado, de êxtase, de amor, não é nada disso. Mas, como a mística tinha que sobreviver, então, durante essa época, tem algumas pessoas que são arrebatadas pelo amor. E vão sempre falar, o amado, a alma é a esposa, esse tipo de discurso. Tem muito. Até o Renascimento, quando então ressurge Platão. Bom, muito bem. Então, está aí uma figura muito famosa
que explica bem essa diferença, né, desses dois caminhos, mas os dois caminhos vão chegar no mesmo ponto. Então vamos num texto do Rupert Spira, que ele fala exatamente isso. Rupert Spira é contemporâneo. Ele diz assim, resumindo a distinção entre essas duas abordagens. Quando dizemos eu sinto solidão, há dois elementos na experiência: o eu e o sentimento de solidão. No caminho da autoinvestigação platônica, nós exploramos o eu e ignoramos a solidão. No caminho da abertura, nós abraçamos a solidão e ignoramos o eu. É legítimo explorar qualquer uma dessas abordagens. Ambos os caminhos, se seguidos até o fim, levam à mesma conclusão, ou seja, a dissolução do senso de separação, ou você une a si mesmo, ou se une pelo amado, então dissolve o senso de separação e do sofrimento, que inevitavelmente o acompanha. A sensação de separação traz sofrimento. E o retorno à paz e à felicidade, que é nossa condição natural. Quer dizer, de qualquer maneira, nós vamos chegar na nossa condição natural. Bom, muito bem. Dito isso, vamos falar um pouquinho sobre os santos padres gregos. Mais uma vez, eles são gregos, eles são do período da patrística e eles são leitores de Platão. Mais uma vez. Século II ao VII. Apresentaram uma solução para o sofrimento daqueles que se sentiam divididos e dispersos entre o céu e a terra. Senso de separação. Entre espírito e instinto. Aqueles que ansiavam por uma remissão e unidade. Eles descrevem uma mística da unidade, trazendo a experiência da união. Bom, muito bem, esses autores que a gente gosta, o Goldsmith, o Taniguchi, o Eckhart Tolle, são todos de fundo platônico. Tá? Então, essa busca da experiência, da mística da unidade, da união dentro de si mesmo. Nessa união, Deus é vivenciado não como um outro ser diante de nós. Essa é a mística patrística dos padres gregos, platônicos. Nessa união com Deus, Deus é vivenciado não como um outro ser, o que só acentua a separação, né? É vivenciado não como outro ser diante de nós, mas como fundamento de todo ser, o que a gente chama de consciência. Ou seja, vivencio a unidade em sua origem, que é eu sou. Vivencio a unidade e não pergunto a quem estou unido, porque só existe esse eu. É uma experiência que me eleva acima da dualidade, porque eu não vejo Deus como outro. Então me eleva acima da dualidade, que me torna um comigo mesmo. Refletindo sobre isso, constato que sou um com Deus, a origem de tudo. Um com todos os homens, o com meu próprio ser. E é como eu entendo o Evangelho, inclusive. Eu e o Pai somos um, e amar ao próximo porque é a mesma consciência que eu sou. Então, refletindo sobre isso, sobre essa corrente platônica da interioridade, do eu, constato que sou um com Deus, a origem de tudo. Um com todos os homens e com meu próprio ser. Deus, em sua natureza, revela-se no homem. Unifica tudo o que o homem vivencia de modo dividido e internamente conflituoso. Então,
essa busca do eu interior, unifica e dissolve a ilusão de separação. É totalmente o discurso do Goldsmith, que a gente está acostumado. O livro do Goldsmith que eu mais gosto se chama O Eu Místico. É exatamente o que a gente acabou de descrever aqui sobre os santos padres gregos. Exatamente isso, o eu místico. Por exemplo, o Ramana Maharishi, que também pergunta quem sou eu, quem realmente sou eu, também é semelhante a essa corrente. Então, toda a mística que nós estamos acostumados é a mística desses santos padres gregos do século II ao VII. No entanto, eles são profundamente desconhecidos. Que estranho, não é? Bem, vamos lá. Dito isso sobre os santos padres gregos, e na aula passada eu já tinha falado bastante sobre Platão, vamos falar um pouquinho, antes de começar o primeiro autor, vamos falar um pouquinho de Alexandria. Alexandria foi um ponto de encontro entre a cultura grega, o judaísmo e o cristianismo primitivo. Interessa profundamente a nós. Encontro entre a cultura grega, Platão e neoplatonismo. Cultura grega, judaísmo e cristianismo primitivo. Gerando um ambiente propício para o desenvolvimento de novas ideias e abordagens religiosas. Afinal de contas, o cristianismo estava nascendo praticamente. Essa escola, Alexandria, não uma instituição física, mas um conjunto de pensadores e teólogos. Então, quando a gente fala a escola de Alexandria, sim, ela existiu, mas nós não estamos falando de uma escola física, nós estamos falando de uma corrente de pensamento. Então, esta escola, não uma instituição física, mas um conjunto de pensadores e teólogos, destacou-se por sua abordagem mística e alegórica da interpretação da Bíblia e por sua influência no desenvolvimento do cristianismo primitivo. Então, é aquela mística de Platão do eu sou muito familiar a nós. Então, destacou-se pela sua interpretação alegórica da Bíblia, desenvolvimento do cristianismo primitivo. A identidade cristã em sua infância também teve de defrontar-se com e separar-se das poderosas forças religiosas e filosóficas do judaísmo, neoplatonismo e gnosticismo. Tudo vinha muito misturado. Então, algumas coisas às vezes davam conflitos, principalmente com o gnosticismo. Tem um texto só sobre isso mais para frente. Alexandria, uma cidade estabelecida na visão universalista, tinha de tudo lá, tornou-se o primeiro cadinho deste processo. Mesmo no tempo do Cristo, quando Filo, um pensador judeu, ele era historiador, mesmo no tempo do Cristo, quando Filo, pensador judeu, reconciliava ideias gregas e judaicas, e a Bíblia hebraica estava sendo traduzida para o grego, olha como a cultura do judaísmo e a cultura grega estavam próximas. A Alexandria era um lugar onde o diálogo e não a coação era o padrão da busca pela verdade. Então, a Alexandria era a grande metrópole da cultura. Tá? E a gente vê por esses textos que, na época desses grandes padres, como a cultura grega era muito próxima do judaísmo. O que a gente vê em Paulo, nos Atos dos Apóstolos. Paulo fala grego, Paulo fala hebraico, né? E ele se desenvolve com muita agilidade entre esses meios culturais.
Então, por isso que a influência de Platão e do neoplatonismo é tão forte. Bem, vamos aos primeiros dos alexandrinos, platônicos. Clemente de Alexandria. Então, aqui agora nós começamos a entrar no curso propriamente dito, né? Nos autores realmente. Então, Clemente de Alexandria, que viveu de 150 a 215, ele foi um erudito numa época em que os cristãos eram geralmente pouco letrados. Mas ele era de Alexandria, né? A filosofia de Clemente de Alexandria, um dos grandes pais da igreja, da patrística, caracterizava-se por uma busca pela harmonia entre a fé cristã e a filosofia grega, especialmente a filosofia helenística. Ele defendia a ideia de que a filosofia preparava os pagãos para receberem a revelação cristã e que a fé e a razão podiam coexistir e enriquecer-se mutuamente. Eu não compartilhei, né? Então, mas ele dizia, ele queria juntar o judaísmo com a filosofia grega, porque ele via que os gregos precisavam entender a fé cristã. E cá entre nós, a fé cristã é realmente difícil de entender. Tá? É difícil de entender. O Cristo, Jesus, o Cristo, não oferece uma via racional para nós, como querem os medievais aristotélicos. Ele oferece uma outra via, que é o coração, que é a fé. E Clemente vai conseguir justificar isso com uma certa facilidade, se apoiando em Platão e na filosofia grega de Alexandria. Então ele achava necessário isso, né? Para a propagação da doutrina do Cristo, ele achava necessário. E ele achava que a fé e a razão, então, podiam andar juntas. Então vamos ver como é que ele faz isso. Engraçado, ó. Aí a gente lê o Goldsmith e ele vai falar muito da consciência divina, não fala da fé e fala menos ainda da razão humana. Mas, se não fosse a razão humana, como é que a gente ia estudar? Até mesmo o texto do Goldsmith. É uma ferramenta importante, mas não pode ser tirana, que nem o ego. Então vamos lá. Então, ele defendia a ideia de que a filosofia preparava os pagãos para conseguirem aceitar a revelação cristã. E defendia que fé e razão podiam coexistir e enriquecer-se mutuamente. Bom, se a razão não quiser reinar, tá certo. Em Alexandria, Clemente encontrou seu mentor cristão Panteno. Olha, o nome é grego. Que havia visitado e estudado filosofia da Índia. Olha como eles eram cosmopolitas, muito mais do que a gente imagina. Não tinha avião, né, navio muito pouco, mas o professor dele, do Clemente, ele tinha estudado na Índia. De fato, datam também dessa época helenística as primeiras aproximações do budismo com o mundo ocidental. Mercadores indianos que viviam em Alexandria, olha como Alexandria era cosmopolita. Então, os mercadores indianos iam para Alexandria, propagavam a fé budista pela região. E Clemente de Alexandria foi o primeiro autor ocidental cristão a citar o nome de Buda em suas obras. Depois, na era medieval, isso seria uma heresia. Mas ele chega a citar Buda nas suas obras.
como primeiro teólogo místico, declara: nada que não seja contra a natureza é contra o Cristo. Se não é contra a natureza, então também não é contra o Cristo. Sendo um humanista cristão que via a palavra de Deus se preparando para a encarnação, o Cristo Natal. Um humanista cristão via a palavra de Deus se preparando para a encarnação, tanto através da filosofia grega quanto da Bíblia hebraica. Então, é uma alegoria do Natal. É claro que o Natal já ocorreu, mas que a palavra de Deus ainda continua precisando se encarnar, entrar no mundo humano. Então, sendo um humanista cristão que via a palavra de Deus se preparando para a encarnação, tanto através da filosofia grega quanto da Bíblia hebraica, outra vez, a mente católica de Clemente contrasta com a de Tertuliano, seu contemporâneo africano. Quer dizer, contraste. Clemente contra Tertuliano. Tertuliano já tinha uma fé num tom muito diferente. Tertuliano dizia assim: o que Atenas tem a ver com Jerusalém? Perguntava com desprezo. Tertuliano era muito ignorante, porque todo o fundamento da mística cristã é platônico. Prossigo. Mesmo sendo um platonista cristão, Clemente sustentava como revelações inspiradoras as doutrinas fundamentais da encarnação, da natureza humana divina de Jesus, são dogmas cristãos. De Cristo como Salvador universal, ele era um cristão. Todos têm necessidade de Cristo, Salvador universal. Mas esse Cristo, para os platônicos, para Clemente, ele é interior, ele é o eu. Para Clemente, a encarnação é um trabalho conjunto de ensino e revelação. Nele vemos que não se deve separar teologia da experiência. Clemente é o primeiro teólogo a falar da salvação como teosis, divinação, ou seja, iluminação. Para ele, o pecado, isso é importante agora. Para ele, Clemente, o pecado não é uma infração de regras que merece punição. Os medievais são assim. O pecado, a punição. Clemente acha que o pecado não é infração que merece punição. Ele é, o pecado, o resultado irracional da ignorância, que Goldsmith vai chamar de ilusão, de hipnose. Ignorância. Adão caiu numa vala porque não conseguiu saltar por cima dela. E depois, dela não conseguiu sair. O segundo Adão, que é o Cristo, veio para socorrê-lo, não para punir. Então, olha a ideia. Adão caiu na vala porque não conseguiu saltar. Ele não conseguiu. Ele caiu na vala e não conseguiu sair. Então, o segundo Adão, que é o Cristo, vem socorrê-lo, não vem punir. Ele já caiu, ele já está na vala. É na profundidade sem imagens de nossa oração, oração mística, escutar, como diz o Goldsmith. É na profundidade sem imagens da nossa oração que nasce e cresce essa teologia da misericórdia salvadora. O Cristo que veio puxar Adão da vala e socorrê-lo, não puni-lo. A salvação para Clemente não é um indulto. É liberdade, é saúde, é conhecimento e vida. Veja como é belo a concepção. Não é, eu vou liberar você do julgamento e do castigo. Não, é liberdade, é saúde, é conhecimento, é vida. O remédio do médico divino.
a palavra como encarnado. É conhecido como o médico que cura todas as enfermidades humanas e o sagrado restaurador da alma doente, o Cristo, o remédio do médico divino, a palavra. Ele é o médico que cura todas as enfermidades humanas e o sagrado restaurador da alma doente. Então, o Adão que caiu na vala é a alma doente, não é um culpado para ser julgado e punido. Para ele, Clemente, Jesus tem uma voz de muitos tons e métodos variados para a salvação dos homens. Seu objetivo é criar a verdadeira saúde na alma. Ele é um médico. Jesus, como Salvador e curador, revelou para todos os remédios que levam a florescer a percepção e a salvação. Então, essa é a história do Clemente de Alexandria. Um pouco mais longo do que os outros, porque é o primeiro que nós estamos falando e mostrando como ele segue um pensamento platônico, como não tem nada a ver com essa ideia de pecado, de punição posterior na igreja, não tem nada a ver. E como parece demais todos os estudos que nós fazemos. Bom, a partir de agora, são muitas frases do próprio Clemente. Agora já não é mais uma explicação. Então vamos ver o que é que o Clemente de Alexandria tem a dizer. Assim como o corpo enfermo precisa do médico, também a alma enferma precisa do pedagogo, que é o Logos, o Verbo, o Cristo. A alma enferma precisa do pedagogo, professor, que é o Logos, para ser curada de suas paixões e de sua ignorância. Então a gente vê que para Clemente de Alexandria tudo é uma questão de curar. Outra frase dele. O castigo do pecado é o próprio pecado. Pois o mal consiste em estar separado do bem. O mal, a condição de separação já é o próprio mal. E essa separação é causada pela ignorância. O budismo fala isso. Essa separação é causada pela ignorância. O Goldsmith vai dizer que é pela hipnose, pela ilusão. Mais outro. O Senhor, o Cristo, o Senhor é chamado também médico da alma e do corpo. Ele cura a alma das paixões e purifica o corpo da corrupção. Então ninguém precisa se desesperar por culpa do pecado. O que todos precisam é de um médico. Ele continua. O Logos é o verbo, é o Cristo. O Logos, mas o Cristo interior. O Logos não pune, mas adverte. Isso não é bom para você. O Logos não pune, mas adverte. Não se vinga, mas educa. Pois ele quer a salvação do homem, não a sua destruição. A ignorância é o princípio de todo mal. Ele já vem falando isso desde o começo. A ignorância é o princípio de todo mal. E, inversamente, o conhecimento de Deus e de si mesmo é o princípio da salvação e da virtude. Salvação, conhecimento de si mesmo, é iluminação. Aquele que é iluminado pelo conhecimento de Deus é curado de sua ignorância e, portanto, dos seus pecados. Então, a gente já vê pelas citações até aqui
como ele insiste muito, né, em que o pecado é simplesmente uma condição ilusória de separação e não é algo para ser punido, é algo para ser curado. Né? Como a gente está acostumado com a igreja, a gente não ouve essas coisas. Por quê? Porque a igreja seguiu aquele caminho medieval aristotélico. Ela perdeu Platão. Por isso que eu insisti tanto, né, nesse assunto. Bom, agora continuamos um pouquinho mais com a explicação. Clemente vê os cristãos como verdadeiros gnósticos. O gnosticismo é uma coisa muito complicada que deu muito problema na época, tá? Mas gnose era sinônimo assim de conhecimento esotérico profundo. E Clemente via essa busca de gnose, de conhecimento dos gnósticos, e ele dizia: bom, os cristãos são verdadeiros gnósticos. Né? Ele, Clemente, teve uma relação complexa, complicada com a gnose, um movimento filosófico e religioso que se desenvolveu na Antiguidade Tardia. Enquanto se opunha aos gnósticos e suas doutrinas, depois a gente vai ver em mais detalhe, ele também apropriou-se do conceito de gnose, de sabedoria, reinterpretando-o de forma cristã. Embora seja adversário do gnosticismo, ele não nega como e onde a abordagem gnóstica é verdadeira. Sobre a sabedoria, né? Ele criticava a visão gnóstica de que a salvação dependia de um conhecimento esotérico secreto. Pronto, já está aqui a explicação. Ele criticava a visão gnóstica de que a salvação dependia de um conhecimento esotérico secreto. E defendia que a fé cristã e a vida, de acordo com os ensinamentos de Jesus, eram um caminho para a salvação. Pronto, está aqui a diferença. Clemente de Alexandria achava que os ensinamentos de Jesus levavam à salvação. A salvação para Clemente de Jesus é a iluminação. Né? Como tem falado desde o começo do curso, que salvação é iluminação. Mas quando eu falo isso, na verdade é uma ideia platônica. Então, mas ele fala, salvação é iluminação. E ele fala da gnose enquanto conhecimento superior e tal, tudo bem, tudo muito bonito, mas aí ele é contra os gnósticos. Por quê? Porque os gnósticos acreditam num conhecimento superior, especial deles, que poucas pessoas alcançam. Vocês querem um exemplo? Quem tem uma mentalidade assim, bem gnóstica, as ordens místicas do ocultismo, do esoterismo. Você tem que entrar, né, nas ordens, fazer testes e provas e ter fidelidade a eles para conseguir um conhecimento que só eles têm. Totalmente gnóstico isso. Portanto, como esse conhecimento que só eles têm, então eles são superiores ao resto da humanidade. Por isso que essas ordens esotéricas não prestam para absolutamente nada. Né? E o pensamento cristão de Clemente diz, não é isso. O Cristo é para todos. Agora, ele é difícil de alcançar por causa do egoísmo humano, mas é para todos. E o ensinamento está bem claro no Evangelho. E o Clemente de Alexandria diz isso. Marcelo diz assim, tenho até trauma, ainda bem que são fases. Concordo, tá? Concordo. E ainda te digo mais, eu na juventude inteira quis entrar nessas ordens esotéricas, eu queria de qualquer jeito, porque eu queria o conhecimento que eles tinham. Ninguém me convidou. Nunca. Aí, depois dos 50 anos,
Aí vieram me convidar para fazer parte da maçonaria. Eu falei, muito obrigado, não quero, não preciso para nada. Quando eu quis, ninguém me chamou. Agora que eu estou vendo essa coisa que a gente fala aqui, honre o divino em você, não busque a onipresença, não busque o divino no outro. Agora eles querem, né? Querem o quê? O meu apoio e dinheiro? Muito obrigado, não quero não. Não preciso de vocês para nada. O Deus que eu acredito, o Deus platônico, eu sou. Acabou. Mas essa era a briga com a gnose, era essa a briga. Tá? Então, o Clemente de Alexandria, um homem muito culto, procurou incorporar o conhecimento esotérico, mas ele dizia: ó, o Cristo é para todos. Esse é o ponto. Vejam que tipo de discussão interessante que tem lá no século II depois de Cristo. Tá? Bom, muito bem. Então, ele diz que os ensinamentos de Jesus eram um caminho para a salvação, para todos. Ele defendia haver 3 estágios da jornada espiritual, que se tornarão normativos para toda a tradição. Cristo, o mestre, treina o gnóstico cristão, ele está dizendo, né? Porque ele se apropriou do termo. Cristo, mestre, treina o gnóstico por mistérios. Aquele que tem uma índole mística, o mestre treina por mistérios. O crente, por boas obras. E o de coração duro, pela disciplina corretiva. Ou seja, pelo sofrimento. Mas, eu lembro, o Cristo é o médico. Então, para aquele que tem uma índole mística, ele cura com mistérios. Aquele que tem uma índole caridosa, ele cura com as boas obras. E aqueles que têm o coração duro, ele cura pelo sofrimento, pela disciplina corretiva. O neófito obedece pelo medo, motivado pelo desejo de recompensas. Lembra quando a gente fala no Evangelho como era atrasada a mentalidade do Velho Testamento, que só queria a recompensa de Deus e recompensas materiais? Né? Então, o neófito, o iniciante, obedece pelo medo, motivado pelo desejo de recompensas. O crente desenvolve bons hábitos. Então, o contrário. O neófito, no caso, é os de coração duro. Então, ele só age pelo medo e pelas recompensas. Ele precisa desse discurso. O crente desenvolve bons hábitos, como a caridade, né? Cuidar do próximo. E o gnóstico cristão, aquele que busca o conhecimento interior, o eu, obedece pelo amor e não tem desejos, não quer recompensa. Porque tem tudo o que precisa através do Espírito Santo, provisão divina. E é tão semelhante a Deus quanto humanamente possível. Ele está buscando essa semelhança, ele está buscando a iluminação. Clemente defendia a principal crença patrística de que o sentido da encarnação de Deus é a divinização do ser humano. Outra vez, algo extremamente familiar para nós. A encarnação de Deus quer dizer a experiência do Natal. É para a divinização do ser humano. Exatamente. A consciência divina, por amor e por misericórdia incondicionais e infinitos, a misericórdia e a consciência, o amor divino, entram no mundo da própria ilusão para poder despertar a ilusão a partir de dentro. Esse é o Natal. E o Clemente de Alexandria defende essa ideia. Que o sentido da encarnação de Deus, o Natal,
é a divinização do ser humano. Mas ele já deu a entender que a divinização do ser humano é iluminação, é despertar. Mas precisa ser despertado a partir de dentro do próprio mundo. A ilusão é tão forte que o mundo tem que ser despertado a partir de dentro. Então vamos lá. Essa afirmação corajosa, que mais tarde se tornou perigosa na tradição, porque misturava com correntes gregas, gnosticismo, e depois qualquer uma dessas coisas acabava em fogueira na Inquisição, né? Então, essa afirmação corajosa, que mais tarde se tornou perigosa na tradição, atraiu o gnóstico, da mesma maneira que hoje atrai os devotos da New Age, menos rigorosos. Então, ele era muito. Ele procurava atrair o pagão, o gnóstico, o grego, né? Ele procurava atrair. Teoses, que é a divinização do ser humano, é a iluminação, que é o que ele defende, a teoses é o trabalho do amor. O amor é Deus. Não apenas no pensamento. A contemplação é obra do amor, totalmente místico. Aí, palavras dele. Quanto mais alguém ama a Deus, mais profundamente ele entra em Deus. Veja como é um pensamento místico mesmo. Quanto mais alguém ama a Deus, mais profundamente ele entra em Deus, diz Clemente. É uma ideia de Platão que Clemente desenvolveu na fé cristã, através do versículo do Gênesis, que diz que o ser humano é feito à imagem e semelhança de Deus. Só podemos conhecer aquilo com que nos parecemos. Se somos imagem e semelhança de Deus, nós podemos conhecer Deus. Então, eu repito, ele disse, quanto mais alguém ama a Deus, mais profundamente ele entra em Deus. É o nous. Nous é um termo grego que significa consciência. É o nous, consciência, a parte mais interna da alma, segundo Platão, que torna possível conhecer a Deus. Não é o, em outras palavras, é a consciência, não é o ego que entra em união com Deus, que pode conhecer Deus. O ego, a razão humana, não vai conhecer, é o eu verdadeiro, que eles chamam com o nome grego de nous, consciência. O problema é que esse nous é consciência, é a palavra que nós estamos acostumados com o Goldsmith, tá? Mas traduzir esse nous como intelecto, hoje em dia, é enganoso. Então, muitos livros vocês vão achar assim, intelecto, eu superior, intelecto, mas não é intelecto, é a consciência do Goldsmith mesmo. Está muito mais perto dessa função da mente, com M maiúsculo, chamada buddhi em sânscrito, ou coração, metáfora da consciência, nas escrituras. Coração é a alegoria do que entendemos por consciência. Então aqui também já aparece um grande problema dos nomes, né, e do que a gente está lendo. Às vezes é nous, às vezes é consciência, às vezes é mente, às vezes é intelecto. Precisa tomar muito cuidado com o que a gente está entendendo. Para Clemente, o nous, a consciência, é a imagem de Deus. O Taniguchi vai chamar de imagem verdadeira. E a Bíblia diz que a imagem é a semelhança de Deus. Então, o nous, a consciência, é a imagem de Deus. A combinação de transcendência expressa na teoses, tomado por Deus, iluminação, e de imanência expressa no amor, é a infinitude. Quer dizer, juntando a transcendência
da teoses. E a imanência, que é o amor que nós somos, que é Deus, a gente chega no infinito. Bem, finalmente, o Clemente de Alexandria, ele conhecia a cultura grega profundamente. E ele criticava os gregos por adorarem um deus que era Zeus, Júpiter, mas Júpiter é o nome latino. Zeus. Criticavam os gregos por adorarem um deus tão canalha que se transformava em animais somente para seduzir as mulheres. Mitologia grega. Ele criticava duramente. Como é que vocês podem adorar um Deus tão canalha que só pensa em truques baixos para ficar seduzindo as mulheres humanas? Então ele criticava muito isso. Tá? Bom, terminada a explicação dele, aí vem mais alguns textos dele. Então vamos ver pelo menos um pouquinho. Depois a gente continua na semana que vem. Vamos lá. Os gregos foram educados para Cristo por intermédio da filosofia, como os judeus por intermédio da lei. Assim, a filosofia prepara o caminho para aquele que é chamado à perfeição por Cristo. Pronto, olha como ele expressou bem tudo que a gente estudou, né? Ele está dizendo que os gregos conseguem chegar ao Cristo pela filosofia e os judeus chegam pela lei, né? Como uma continuação pela lei. Eles não compreenderam, mas aqueles que compreenderam sabem que é uma continuidade, né? Então ele diz, né? Os gregos chegam no Cristo pela filosofia. Não há dúvida que o caminho para a verdade é um só, mas nele desembocam, como num caudal inesgotável, os afluentes vindo de todos os lados. A gnose, a filosofia grega, a cultura judaica, né? Ele diz que são todos rios que estão chegando no mesmo ponto. Mais um trecho. A fé é uma antecipação de certas verdades ainda ignoradas pela razão. Vocês lembram que a gente viu isso ontem? A fé era aquela sensação na madrugada de que o dia vai raiar, e é uma certeza absoluta interior que as plantas têm, os animais têm. Então, a fé, diz Clemente de Alexandria, a fé é uma antecipação de certas verdades ainda ignoradas pela razão, que a razão não pode alcançar, totalmente platônico. É à luz da fé que esta chega ao saber. Sem ela, sem a fé, é impossível chegar à compreensão. Se não crerdes, não compreendereis. Já dizia o profeta Isaías, mas Jesus também fala isso. Sem a fé, a alma jamais lograria elevar-se à ordem transcendental. Então aqui ele está dizendo que a mente humana é limitada. Discurso místico. Ele vai falar mais da fé. Assim, a fé vem a ser o ponto de partida de toda especulação cristã. É tudo em cima da fé. Eu vivo dizendo isso, que o Cristo nos oferece um caminho da fé e não da mente humana. Do mesmo modo que a respiração é necessária para a vida física, assim a fé é indispensável para todo entendimento aprofundado. Como é impossível viver sem os 4 elementos na vida física, é uma ideia bem grega também. Como é impossível viver sem os 4 elementos, assim é impossível adquirir qualquer conhecimento com C maiúsculo.
qualquer conhecimento verdadeiro sem a fé. Este é o fundamento da verdade. Ele está dizendo que só chega no Cristo pela fé. Mais um pouquinho. O verdadeiro conhecimento não se contenta com o que é terreno, mas eleva seu olhar para o alto, sustentado pela esperança no bem transcendente. O bem transcendente é bem platônico. E a esperança no bem transcendente é o quê? É a fé. E vou ler mais um ainda. O temor e a esperança, quando fundamentados unicamente no castigo ou na recompensa, que ele já criticou antes, né? Quer dizer, temor a Deus e esperança, quando fundamentados unicamente no castigo ou na recompensa, não configuram, segundo Platão e Heráclito, a virtude perfeita. Ele falou de Platão e Heráclito abertamente. Ele diz, ó, temor e esperança fundamentado no castigo e na recompensa não é a virtude perfeita. Aquele que só evita o mal por medo da punição, ou persegue o bem por desejo de ganho, não caminha na genuína liberdade. Está totalmente iludido e apegado. Aquele que só evita o mal por medo de punição, ou persegue o bem por desejo de ganho, não caminha na genuína liberdade. Platão, em suas obras, e Heráclito, em seus fragmentos, já haviam advertido que esse tipo de motivação não afasta o espírito do interesse egoísta. Então veja como Clemente está citando Platão e Heráclito, dizendo que a motivação, que a gente já estudou várias vezes, que se você não erra e não peca só por medo de castigo, ou se você se volta para Deus só querendo recompensa e só pedindo efeitos materiais, você não entendeu nada. Você não entendeu nada. Você, nas palavras dele, você não se afastou do espírito egoísta. Egoísta. Você não entendeu o amor do Cristo, você não entendeu nada. Então, mas a igreja manteve, por causa da era medieval, por causa da perda do misticismo de Platão, a igreja manteve por séculos e até hoje as pessoas presas na ideia de pecado e de castigo. Uma ideia atrasada, né, que era voltada muito para aquele povo lá do Antigo Testamento. Tá? Então, ele está propondo uma outra coisa, uma fé que leva à liberdade, liberdade de necessidades, liberdade de medo, liberdade de castigo. Então vejam como essas doutrinas platônicas eram muito superiores ao que veio depois. Por isso que a gente está estudando a mística ocidental. E para ver como isso é o fundamento de tudo que a gente estuda hoje com Goldsmith, com Taniguchi, com Ottoli. Essas coisas sempre existiram. Só que ninguém quis ler. Eles têm uma linguagem um pouco difícil. Mas ninguém quis ler, ninguém quis estudar. Está tudo lá. Pode falar, Tereza. Caiu. Ah, sim, vai cair. Agradeço.